Oi, gente, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? É maravilhoso estar aqui na presença do Senhor, sentindo essa graça poderosa do Espírito Santo. E eu estou com a Bíblia aberta em um texto que eu amo demais. E eu me fiz uma pergunta agora há pouco. O que faz as pessoas trocarem um ambiente de um culto vivo, poderoso, cheio da presença de Deus, em que o Senhor está se manifestando, por um ambiente de formalidade, um ambiente sem presença, sem vida, sem poder, sem manifestação da glória de Deus? O que faz as pessoas trocarem um ambiente onde a vida é real, a presença é real, por um ambiente de frieza, de um culto cheio de liturgias, mas sem presença de Deus? Esse final de semana eu estive em uma igreja que eu amo demais, que é a Assembleia de Deus Galileia das Nações, na cidade de Parauapebas. Um abraço ao meu amigo pastor Demilton, pastor Elissama, pastor Abimael, pastor Alexandra, Daniel, Miriam, toda a família. E nós estivemos 2 dias lá no Congresso Galileu, e o tema do congresso era Pentecostes. E você já deve ter uma ideia do que aconteceu. Nós tivemos 3 momentos, foram 3 dias de congresso, mas eu ministrei apenas 2. O encerramento foi na segunda-feira com meu amigo pastor Marco Aurélio. E eu estive no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. E nós tivemos muitas almas, foram mais de 12 almas que aceitaram Jesus. E no domingo de manhã nós tivemos um momento muito poderoso de oração por batismo no Espírito Santo, muita unção. Eu vi 12 crianças sendo batizadas no Espírito Santo. Teve um momento que o Espírito Santo me disse que iria ministrar algo sobre as crianças vieram para o altar. Foi poderoso, eu vi crianças no chão, crianças chorando, crianças abraçando e umas ministrando às outras o fogo do Espírito. E nós somos muito confrontados a manter essa chama acesa, essa chama do Espírito Santo acesa. E agora há pouco eu estava aqui ouvindo uma palavra e meditando e buscando entender. Eu fiz uma postagem no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, me siga lá, PR_Marcos Melo. A gente sempre está postando palavras, muita coisa boa. E nós tivemos no ano passado o Aviva Tucuruí, uma visão que Deus deu ao nosso pastor Océlio, e nós estivemos à frente deste trabalho quase o ano inteiro. Encerramos em novembro. Foi um momento muito poder, muito batismo no Espírito Santo, muita cura, muita libertação, muita salvação de almas. E eu estava meditando aqui, o que faz as pessoas rejeitarem isso? Porque é uma ideia que nós precisamos ter do avivamento, é que o avivamento ele não é irresistível. Existem pessoas que rejeitam isso e que simplesmente não querem viver um avivamento, porque elas acham que aquilo que elas já estão vivendo é suficiente e é tudo que Deus tem. E Deus ministrou muito isso no meu coração esse final de semana, quando eu falei de Jesus deixando o deserto depois de vencer a tentação e indo para Nazaré. Jesus chegou a Nazaré, abriu o texto do profeta Isaías e disse: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim, eu estou ungido. E disse: eu estou ungido para libertar os cativos, os oprimidos, dar vista aos cegos, e operar no poder do Espírito. Mas as pessoas rejeitaram, porque disseram: quem é você? Você não é o filho de José, não é o filho de Maria? E as pessoas rejeitaram essa manifestação extraordinária de Deus em Nazaré. Jesus não bateu boca, Jesus não gritou com ninguém, Jesus não tentou convencê-los de uma forma mais efusiva. Jesus simplesmente deixou Nazaré e foi para Cafarnaum. E em Cafarnaum as pessoas estavam em trevas, está lá o texto de Mateus 4, Lucas 4, e nós temos lá a profecia do próprio profeta Isaías dizendo que as pessoas estavam assentadas em trevas, mas foi lá que Jesus estabeleceu seu quartel-general. Ele não estabeleceu o quartel-general em Cafarnaum, em Nazaré, onde estava um grupo de religiosos que achava que sabiam tudo de Deus e que achavam que ele era um menino que cresceu ali. E ele estabeleceu seu quartel-general em um ambiente onde os pecadores tinham certeza que eram pecadores, mas estavam com sede da manifestação divina. E lá ele estabeleceu o quartel, expulsou um demônio na sinagoga e grandes coisas aconteceram. Nós precisamos ter essa visão e essa compreensão de que nós precisamos dessa presença manifesta de Deus, mas também entender que tem pessoas que não querem isso.
porque elas acham que a liturgia de culto, aquele ambiente monótono de uma fé religiosa, cheia de preceitos e dogmas que não manifestam a glória de Deus, apenas transformam pessoas em religiosos, sem vida, sem poder, sem graça, sem unção do Espírito. E essas pessoas acham que isso é suficiente. Então, por que essas pessoas rejeitam um avivamento? Essa é a pergunta que eu queria fazer para você. E o texto que eu queria ler é Isaías 6. Quando Isaías está no templo, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais da porta se moveram, e a casa se encheu de fumaça. E ele disse que naquele ambiente, ele estava ali, completamente envolvido pela nuvem da glória de Deus, vendo os umbrais da porta tremerem. Aí eu gosto de dizer, quando prego sobre isso, se os umbrais da porta tremeram, que era de pedra, imagine Isaías, que é de carne e osso. Ele estava ali vendo toda aquela glória, toda aquela manifestação. E qual foi a única coisa que Isaías conseguiu gritar? Isaías disse: ai de mim, porque eu estou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías foi confrontado pela manifestação da glória de Deus. E isso sempre acontece. Todas as vezes que a glória de Deus se manifesta no ambiente, é impossível que você não seja confrontado. Quando a presença viva, manifesta de Deus vem, é revelado quem de fato nós somos. As pessoas não querem um avivamento porque o princípio de todo avivamento é a confrontação. Todo avivamento vai levar as pessoas a se arrependerem. Mas alguns estão tão cheios de si, se acham tão santos, que eles rejeitam esse confronto. E a maioria das vezes eles rejeitam a via pela qual vem o confronto. Por que os religiosos de Nazaré rejeitaram Jesus? Porque Jesus cresceu ali. Eles conheciam a família, eles conheciam Jesus desde criança, e eles não conseguiam reconhecer a glória de Deus através da vida de Jesus, porque eles achavam que Jesus era um menino. Jesus ainda era jovem, ele tinha 30 anos. E possivelmente os religiosos que estavam ali não viam nele a capacidade de manifestar essa glória e guiá-los a um avivamento. As pessoas rejeitam o avivamento, primeiro, porque elas são confrontadas. Todo avivamento vai nos conduzir ao arrependimento, a um reconhecimento de quem de fato nós somos. No avivamento, os nossos podres são expostos, não pelos outros, por nós mesmos. Foi Isaías que disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus não precisou revelar o pecado, foi Isaías que revelou o seu próprio pecado. Por quê? Porque a presença da santidade de Deus no ambiente faz isso. Não foi isso que os homens gritaram para Pedro? Depois de no máximo 15 a 20 minutos de sermão, eles gritaram: não, só diga para a gente o que a gente tem que fazer. E Pedro os encaminhou para o arrependimento. O caminho de todo avivamento é a confrontação. O avivamento ele vai nos confrontar. O avivamento não vai massagear o nosso ego. O avivamento ele vai confrontar quem nós somos. O avivamento ele vai trazer à tona a maldade do nosso coração e vai nos confrontar. Por isso a maioria das pessoas preferem uma religião ali quietinha, que ele não seja confrontado, cultos que não quebrem aquela sequência que eles acham que tem que ser. Cultos de avivamento são cultos que às vezes nem acabam. Participei de cultos de avivamento que duraram 12 horas, às vezes até mais. Então, as pessoas rejeitam porque elas não querem aquilo que a presença de Deus vai trazer: confronto, vai trazer inconformismo, vai te tirar da zona de conforto. Mas o avivamento vai mudar a tua história, vai salvar a tua cidade e vai trazer vida ao ambiente de morte. Que nós possamos, enquanto os outros rejeitam o avivamento, dizer sim para o mover do Espírito. Compartilhe essa palavra, curta, comente, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, que todos os dias a gente tem uma palavra nova de avivamento para a sua vida.
Deus te abençoe e te use poderosamente, tá?